Vamos conversar agora com o professor André Bonsanto, que lança o livro A Verdade Dita é Dura, Jornalismo, História e Ditadura Militar no Brasil, do golpe de 1964 à Comissão Nacional da Verdade, editora Dialética. E aí, André, o que você pesquisou, o que seu livro traz para o leitor? Olá, pessoal, sou o professor André Bonsanto, professor visitante do PPG-Com, né, Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Esse livro, na verdade, é o fruto da minha tese de doutorado que eu defendi na Universidade Federal Fluminense, a UF, em 2018, né? Uma pesquisa aí de 4 anos, eu iniciei ela em 2014, onde eu tento entender, né, o que eu chamo no livro, e o livro está dividido em 2 partes, na verdade, que eu chamei de uma história da verdade do jornalismo, tendo como referência 2 dos que eu considero, né, os grandes representantes aí da grande imprensa escrita do Brasil, que é a Folha de São Paulo e o Globo. A questão da verdade aqui ela é muito significativa, né? Não é só uma simples retórica ou um jogo de palavra aqui do título, inclusive eu faço esse jogo para falar a verdade dita é dura, né? Porque eu justamente tento relacionar a questão da verdade, que é não só um conceito como um discurso muito importante para o próprio jornalismo enquanto instituição, com o acontecimento da ditadura militar. Então, eu tento relacionar historicamente como a questão da verdade ela foi muito importante para modular os próprios acontecimentos sobre a ditadura que esses jornais construíram ao longo aí de praticamente o último meio século, né? Desde a década de 1960, quando foi deflagrado o golpe de 64, até o contexto dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que se iniciaram em 2012, 2014, né? Então, quando eu falo a verdade dita é dura, na verdade, essa é uma expressão, um jogo de palavras aqui que eu faço com uma própria expressão que o jornal O Globo lançou em 2013, quando ele fez em 2016, que foi no contexto que o jornal fez um meia-culpa, né, com relação ao apoio que deu ao golpe de 64, e afirmou que aquilo era uma dura verdade para a história da empresa, né, um apoio que todos sabiam que existiu, e que o jornal, na verdade, estava tentando ressignificar um pouco a sua identidade nesse contexto particular, enfim. Então, é justamente essa ideia que meu livro tenta tratar, né, como que a questão da verdade, que é não só um conceito central, mas é um discurso central para legitimar o jornalismo, ele é um discurso historicizável, né? A gente pode historicizar a verdade desse jornalismo ao longo do tempo. E aí eu tento entender justamente como que a verdade sobre a ditadura que esses jornais constroem, ela também vai se ressignificando para legitimar a própria identidade desses jornais, né? Então, o Globo e a Folha de São Paulo, que falam sobre a ditadura em 1960, obviamente, não é o mesmo o Globo e a Folha de São Paulo que falam sobre a ditadura na década de 90, na década de 2010, enfim, né? Então, é uma tentativa de historicizar o próprio jornalismo, mas também historicizar a própria forma como o jornalismo retrata os acontecimentos sobre a ditadura, né? Basicamente é isso. E também uma forma de fazer um meia-culpa e também dizer que não tinha outra alternativa, né, para inicialmente apoiar a ditadura. Você chegou a essa conclusão? Exato. A Folha de São Paulo ela ficou conhecida por muito tempo como o jornal das diretas, né? Das diretas já. Então, para o jornal se afirmar, o jornal das diretas, ela tem que se afirmar como o jornal que não apoiou o golpe, né? Tem uma tentativa de ressignificar a própria história. Então, é um pouco, mais ou menos, esse processo de ressignificação da sua própria história pelos acontecimentos da ditadura que minha pesquisa tenta investigar.